Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de segunda-feira. Estamos aqui, meus irmãos, iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário, mais um instante em que nos reunimos aqui como uma grande família para juntos partilharmos o pão do Evangelho. Então sejam todos muito bem-vindos, a todos os irmãos que estão aqui agora conosco às 7:30 da manhã, sintam-se acolhidos, que Jesus possa abençoar mais um dia em nossa vida que se inicia, mas também vamos deixar aqui o nosso carinho para todos os nossos irmãos que nos acompanham ao longo do dia, aos nossos irmãos que nos acompanham no período da tarde ou à noite, também sintam-se abraçados, acolhidos, e é com extremo amor que a gente partilha deste instante juntos. Meus amados irmãos em Jesus, que Jesus possa estar hoje dentro do nosso lar, dentro do nosso coração, que possamos abrir as portas da nossa casa para Jesus entrar, que possamos abrir as portas da nossa alma para que Jesus possa entrar. E que estejamos em Cristo, não apenas nos dias felizes ou quando tudo dá certo para a gente, mas que estejamos com Jesus quando o mar da vida esteja agitado, quando as coisas não saem como a gente esperava, quando os imprevistos nos chegam, estejamos também nos dias com maior tempestade com Jesus. Porque lembremos, Ele é o único que pode acalmar as grandes tempestades da nossa alma. Jesus e toda a equipe espiritual que a Ele serve. Então estejamos aqui hoje de coração aberto e falando em equipe espiritual, vamos também hoje pedir para o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, porque todos temos um anjo guardião, que é um espírito que zela por nós, um espírito jamais adiantado. Nós temos às vezes um mentor espiritual, que também é um espírito que nos guia aí na jornada terrena para os nossos deveres e compromissos. Vamos pedir hoje para esses espíritos benevolentes que cuidam de cada um de nós, que eles possam estar conosco, nos auxiliando na caminhada de mais uma semana que se inicia. Não nos esqueçamos de orar pelo nosso anjo da guarda, não nos esqueçamos de orar para os nossos mentores, o nosso mentor espiritual, para os espíritos benevolentes que cuidam de nós. Não deixemos de orar para eles, pedindo proteção, auxílio e inspiração ao bem. Meus amados irmãos, são com essas palavras aqui, desejando a todos uma ótima semana. Eu também digo aqui que nós estamos acompanhando a todos os comentários de vocês em todos os nossos evangelhos. Quantas palavras de carinho, de esperança. Tem muitos irmãos lá que também partilham reflexões, mensagens, orações. Nós estamos acompanhando tudo. E o nosso coração fica extremamente feliz da nossa família estar cada vez mais unida, da nossa família estar em sintonia com o Evangelho. Então, meus irmãos, vamos agora começar o nosso evangelho diário, o nosso evangelho da semana, da segunda-feira, estamos aqui com o livro Luz Acima. Hoje nós iremos refletir o capítulo 23, que se chama Carta Despretensiosa. E hoje nós iremos unir esse capítulo 23 com uma passagem
do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu já gostaria de adiantar aqui para todos nós qual passagem será essa, porque o meu desejo é que possamos levar as palavras desta passagem do Evangelho para o nosso dia de hoje. Que é uma passagem que ela tem muito a nos ensinar. E nós encontramos ela no capítulo 24, no primeiro item deste capítulo. E é uma palavra de Jesus que Allan Kardec coloca para nós, que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15. E é nos dito, Jesus nos diz: ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, porque põe ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine a todos que estão na casa. Por outras palavras, Jesus está nos dizendo assim: ninguém acende uma luz e a esconde. Ninguém acende uma luz e a cobre, a esconde. Pelo contrário, o esperado é que se acenda a luz e a coloque bem no topo, para que possa iluminar não apenas e beneficiar não apenas a nós que acendemos essa luz, mas a todos que por ali estão. Aqui Jesus usa o exemplo da casa. Quem de nós, vou usar o exemplo aqui da nossa realidade, quem de nós acende a luz de uma casa, a luz da casa, e a esconde só pra gente? Não. Quando a gente acende a luz de um cômodo, é para que ele possa também beneficiar a todos os outros que moram dentro do lar com a gente. Não tem como a gente acender uma luz e escondê-la. A luz tem que ser colocada a benefício de todos. Meus amados irmãos, são com essas palavras de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec coloca aqui para gente, que nós iremos refletir esse capítulo 23 de Humberto de Campos. Porque neste capítulo, Humberto de Campos traz uma resposta a uma carta despretensiosa. Dá-nos a entender que ele recebe algumas palavras de pessoas, de um amigo querido, duvidando sobre a comunicação, sobre a existência do mundo espiritual. Inclusive, nesta carta, é utilizado palavras de que tudo é irreal, tudo é inventado, que o mundo espiritual não passa de uma fantasia. E aí Humberto de Campos destrincha tudo que é alegado ali para ele, com essas dúvidas, com esses questionários. E o mais bonito é que quando chega no final, Humberto de Campos não tenta convencer ao querido irmão de que o mundo espiritual é real, mas entrega nas mãos de Deus e meio que diz: a verdade, ela aparecerá. Porque a luz, quando ela é colocada no topo, não tem como ser escondida, assim como a verdade não tem como ser escondida. Uma hora, aqueles corações que não acreditam irão se deparar com essa luz da verdade de que a vida não é só aqui e agora. A verdade de que há todo um mundo, toda uma esfera espiritual além daqui da vida física. Olha, meus amados irmãos, esta mensagem de hoje de Humberto de Campos, e ele fala muito nessa mensagem sobre essas questões de acreditar que a vida é só aqui e agora, sabe? Nos faz pensar no quanto Deus é bondoso para com todos nós. No quanto a espiritualidade amiga, ela faz e nos ajuda, e muito. Só que muitas vezes nós temos dificuldade de acolher.
de acreditar, de compreender. E continuamos com a visão fechada, achando que a vida é só aqui e agora. Meus amados irmãos, tem um conto que eu acho que muitos de nós conhecem esse conto, já teve a oportunidade de presenciar ele em algum momento, que é, meus irmãos, o mito da caverna. Acredito que muitos de nós já conhecem essa história, mas eu gostaria de contar ela aqui brevemente para a gente alinhar com a nossa reflexão do dia de hoje, sobre manter a visão fechada diante de todas as comprovações, diante de toda a luz, diante de toda a verdade, de que a vida não é apenas aqui e agora. Então, eu vou contar para a gente esse mito da caverna, que é um mito do querido filósofo Platão. Nesta história, Platão nos conta sobre algumas pessoas que viviam numa grande caverna. E essas pessoas que viviam dentro desta caverna estavam com os seus braços, suas pernas e pescoços presos por uma corrente. E essas pessoas ficavam sentadas, voltadas para a parede, lá no fundo de uma caverna. Imaginemos o contexto de uma caverna. É escuro, não dá para ver muita coisa. E se a gente pensar nesse mito, as pessoas estão acorrentadas e sentadas de frente para a parede, lá no fundo da caverna. Só que atrás dessas pessoas tinha uma fogueira, ou seja, tinha uma luz. E essa luz, meus irmãos, ela projetava uma sombra na parede. É a mesma coisa de estarmos sentados aqui, atrás de mim tivesse uma luz. Essa luz iria projetar na minha frente aqui, na parede, uma sombra. Eu ia ver reflexos. Então essas pessoas viam apenas sombras de objetos, de situações que eram refletidas na parede na frente delas. E esses prisioneiros ficavam observando isso e achavam que isso era a vida. E achavam que essa era a realidade da vida. Que a única coisa que eles podiam enxergar eram as sombras da parede. Só que certo dia, uma das pessoas que estava ali presa na caverna consegue se libertar das correntes e sai da caverna. Sai para o mundo exterior. A primeiro momento, a luz do sol, a diversidade de cores começa a assustar. Porque a pessoa passou tantos anos, mas tantos anos, num lugar escuro, enxergando só sombras e achando que aquilo tudo era vida, que a partir do momento que ele sai para fora da caverna e ele enxerga toda aquela imensidão, além do que ele acreditava que era a vida, ele se assusta um pouco. Mas ele começa a perceber a grandiosidade da vida quando ele enxerga tudo aquilo. E ele se compadece dos amigos que ficaram na caverna. Ele se compadece daqueles que estão lá na escuridão, achando que a vida é aquilo. E olha a imensidão, a luz que há aqui fora. Então esse prisioneiro volta para a caverna e conta para os amigos todas as descobertas, conta para os amigos toda a realidade da vida que existe além daquela caverna. Os prisioneiros que ficaram acham que é mentira. Não acreditam no que o amigo está contando. Acham que a vida é aquela visão fechadinha. Que é isso? Existe uma imensidão do lado de fora da caverna? Isso é mentira. E acreditando ser mentira, não acolhendo toda a luz da verdade que aquele homem trazia, eles resolvem matá-lo.
E assim termina o mito da caverna que eu contei de uma forma, meus irmãos, muito breve aqui para todos nós. Mas que é uma história que simboliza perfeitamente, no meu ponto de vista, exatamente o ensino de Jesus. Ninguém acende uma luz e guarda só para si, a gente partilha com o próximo. Só que nem todos estão dispostos a acolher essa luz, nem todos estão preparados para acolher esta luz. E é isso que Humberto de Campos traz na reflexão dele. Uma carta despretensiosa que ele recebe de um querido irmão que não acredita em nada do mundo espiritual, acha que tudo é invenção e quer continuar com a visão fechada de que a vida é só essa caverna escura que é a Terra, que não existe nada além daqui. Mas, meus irmãos, se mantém cego diante da eternidade aqueles que escolhem se manter cegos. Nós temos a todo instante momentos que tocam o nosso coração para compreender que a vida não é só aqui e agora. A luz da verdade divina chega e chegou para todos nós. Se mantém cego aquele que opta por ficar cego diante de toda a imensidão da vida eterna. Quando nós recebemos auxílio da boa espiritualidade por algo que a gente pediu em oração, quantas vezes a gente reconhece isso? E eu estou trazendo essa reflexão aqui para o nosso dia a dia. Que olha a comprovação da eternidade da vida aí pra gente. Acordamos e entramos em oração, fazemos orações ao longo do nosso dia, temos os nossos pedidos mais íntimos para com Jesus, para com Deus. Pedidos de auxílio, de algo que desejamos realizar em nossa vida. E quando essas realizações chegam, a gente se lembra de que a gente pediu isso em algum momento e que isso nos chegou, e que só nos chegou porque teve toda uma boa espiritualidade que trabalhou para que isso chegasse até nós. A gente se lembra? Ou continuamos fixados de que a vida é só aqui e agora e que as coisas nos chegam, é por sorte, é o acaso, é o destino? Negando ainda, cegos, escolhendo ficar cegos ainda, diante da luz de que somos ajudados constantemente por espíritos amigos, benevolentes, que trabalham na seara de Jesus, que servem a Deus. E esses espíritos amigos estão constantemente nos auxiliando a enxergar e a viver de uma forma de que a gente não entenda que a vida é só aqui e agora. Constantemente nos chegam ensinamentos de que se a gente fica pegado só no aqui e agora, a gente estagna. E que precisamos enxergar a eternidade da vida para termos condutas, resoluções e escolhas baseadas em mais fé, em mais esperança na vida eterna. Então, meus amados irmãos, eu pego aqui a essência da história de Humberto de Campos, unindo aqui com o mito da caverna para nós e com o Evangelho segundo o Espiritismo para nossa segunda-feira. Eu pego a essência de tudo isso para afirmar em nosso coração hoje que a luz chega para todos nós. De esclarecimento de muitas coisas que a gente solicita. A luz da verdade divina chega para todos nós. Mas não são todos os irmãos que desejam acolher esta luz. E diante disso, Jesus tem muita paciência. Os bons espíritos também. Porque chegará o momento que todos os corações irão compreender a luz da verdade. Aqueles que ainda não compreendem a eternidade da vida, paciência, um dia irão compreender. Precisamos ter paciência. A nós, meus irmãos, como espíritas, como cristãos, façamos a nossa parte, que cada atitude nossa glorifique
essa certeza que habita em nosso coração da eternidade da vida. Que cada atitude, cada palavra nossa hoje, nesta segunda-feira, glorifique a certeza da eternidade da vida que, como espíritas, nós acreditamos e compreendemos. Meus amados irmãos em Jesus, hoje eu encerro aqui o nosso evangelho, convidando a todos nós a não ficarmos na escuridão da caverna, mas a sairmos para compreendermos toda a luz que Jesus trouxe para nós, toda a luz que os bons espíritos compartilham conosco, e que possamos usufruir dessa luz e guardá-la não apenas para a gente, mas mostrá-la para todos, sempre, através das nossas atitudes. Meus amados irmãos, eu encerro por aqui hoje o nosso evangelho, desejando a todos os corações uma excelente segunda-feira com a paz de Jesus, a bênção em nosso lar, para a nossa família. Meus amados irmãos, nos lembramos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos que estamos aqui presentes. Nos encontramos amanhã, com a permissão e com a bênção de Deus, para mais um Evangelho diário. Fiquemos com Jesus e que assim seja.